Houston, you've got to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, com muito prazer, a doutora Magui Guimarães. Ela é uma estudiosa do comportamento humano e foi responsável pela introdução da PNL e do COSH nas regiões norte e nordeste do Brasil. É diretora do Instituto Brasileiro de Programação Neurolinguística, COSH, e atua como educadora empresarial. Ela também já ganhou vários prêmios, como o Top de RH do projeto Humanização Dinâmica no Banco do Nordeste, prêmio literário da Bienal do Livro na categoria Crônicas, e com o livro Viajando na Viagem. Tem as obras publicadas, A Magia das Perguntas, publicada pela editora Prêmios, Liderança Baseada em Valores Humanos, pela editora Qualimarket, e Viajando na Viagem, pela editora Tipogresso. Magui Guimarães, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa Destaque da FGF TV. Sempre quando a gente começa a conversar com os nossos convidados, especialmente nesse programa, eu queria saber um pouco mais da senhora. Quem é, na verdade, a Magui Guimarães? Como foi e que a senhora começou a estudar esse assunto que a senhora é especialista? Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer em prol do nosso desenvolvimento é se observar. E nessa observação eu percebi um grande vazio existencial. Você pode fazer conquistas, a gente estuda, recebe títulos, mas assim, sempre existe algo para ser preenchido. E nada de fora consegue fazer com que isso seja planificado. Então comecei a estudar no sentido de buscar as minhas respostas. E nessa busca do sentido pela vida, consegui encontrar algumas respostas na medida em que eu resolvi pensar no coletivo, trazer uma harmonia maior para os ambientes dos quais eu vivo, trazer uma harmonia melhor para a minha cabeça. E isso foi assim, muito importante para mim quando eu comecei a praticar os valores humanos. E eu percebi que a verdadeira segurança que um ser humano pode hoje sentir é quando você está alicerçado nos valores básicos universais. Mas a senhora, faz tempo que a senhora começou a estudar e a se interessar por esse assunto. De alguma maneira teve aquele momento em que, pronto, chegou o momento, eu recebi uma luz, é este caminho que eu vou. Antes disso, a senhora tinha uma vida diferente? Com certeza, bastante diferente. No início da minha vida, eu nasci em Fortaleza, fui para o sul do país, fui para São Paulo. Quando tinha 3 anos de idade, eu desci num pau de arara com a minha avó, minha mãe, meu pai, para tentar uma vida melhor no sul do país. Voltei aos 14 anos de idade, me casei aos 16 aqui em Fortaleza, e passei no concurso do Banco do Nordeste e sempre buscando algo que pudesse me autorrealizar. Porque eu acho assim que a maior contribuição que um ser humano pode dar à humanidade é a sua própria autorrealização. Mas apesar de ter conseguido passar no banco, ter conseguido algumas conquistas em termos profissionais, ainda não era suficiente, apesar dos filhos, do marido. Eu sentia que eu precisava de algo de mim para mim mesma. E entrei num processo de questionamento muito grande, de insatisfação pessoal. E essa, que eu chamo assim, a sagrada insatisfação, né, me levou então a começar a estudar. Como é que eu posso ter ferramentas para me conhecer? Como é que eu posso trabalhar um autoconhecimento estruturado? Então, encontrei a programação neurolinguística, que me trouxe alguns caminhos,
E onde a senhora começou a estudar programação neurolinguística? Há 20 anos atrás, eu convidei uma pessoa na área de recursos humanos, eu trabalhava no recursos humanos e conheci uma professora que foi contratada pelo Banco do Nordeste para fazer um curso na área de atendimento do Banco do Nordeste, e que a base desse curso era a programação neurolinguística. A partir daí eu comecei a estudar. Isso foi em 1990. Comecei a estudar e depois que consegui me aprofundar na neurolinguística, também assim consegui encontrar uma outra ferramenta que se chama coaching. E assim, foi muito mais interessante porque o coaching, ele é uma ferramenta de autodesenvolvimento. Então, primeiro existe o autoconhecimento e depois o que você consegue encontrar lá dentro de potencial a ser desenvolvido possibilita um desenvolvimento muito mais inteligente e muito mais rápido com o coach. E o coach nada mais é do que o método socrático, algo muito antigo, que coloca um nome bonito, mas são perguntas instigantes que levam você à ação de realizar aquele potencial que você descobriu que estava latente e que ao a pessoa conseguir fazer com que esse potencial se manifeste, aí então a gente encontra a autorrealização. Para que a gente veio? Para que nós estamos aqui? E para a senhora o que é felicidade? Felicidade por muito tempo na minha vida foi assim confundido como algo sensório. Vestir uma roupa legal, ter conforto, comer bem, beber, né, receber elogios. Mas essa felicidade ela é muito efêmera, ela é muito rápida, ela tem uma vida muito curta. Porque quando o elogio não existe mais, ou quando a idade passa, ou quando você já possuiu tudo que o ter pode lhe trazer, e mesmo assim existe uma insatisfação interna, aí se começa a descobrir que o importante não é mais a dimensão do ter. É uma outra dimensão, que é aquela onde nós estamos ligados à nossa missão de vida. E que não traz esses prazeres do sensório, mas traz a satisfação de estarmos no caminho certo, num curso certo. Não interessa se com dor, ou se com sofrimento, ou se com satisfação ou não. Na hora que você encontra para que você veio, na hora que a gente encontra a nossa ligação com a nossa missão, aí se tem felicidade, independente de se ter dor, independente de estar sofrendo com algo externo, mas existe uma felicidade interna. Então seria correto dizer que a felicidade existe não fora de nós, onde geralmente a procuramos, mas sim dentro de nós, onde raras vezes a encontramos? Eu concordo plenamente. Porque as pessoas, às vezes, não encontram porque estão procurando no lugar errado. Né? Mas ela existe, sim. Ela existe, né? Essa satisfação que a gente sente quando a gente se autossupera e vai além dos limites e consegue encontrar uma satisfação em estar se realizando além do que você acha que pode. Né? Isso não se compra em loja. E por falar em felicidade, o que é felicidade interna bruta? A felicidade interna bruta é um índice que foi descoberto no Butão por um estudioso chamado Dashu Karmaura, juntamente com outros pesquisadores de outros países, que perceberam que a felicidade ela pode ser medida, mas não pela quantidade de televisor e de celular que um povo compra, mas sim pela sua capacidade de ter uma relação produtiva com o tempo, pela sua capacidade de lidar com a natureza sem destruir, pela sua capacidade de ter vitalidade comunitária, saúde, qualidade na educação e até poder aquisitivo também, de ter relação com a natureza, né? E nesse momento eles descobriram que
não é o desenvolvimento que deve estar em primeiro lugar, porque o desenvolvimento veio a serviço do homem. O homem é que é o fim. E o desenvolvimento não pode ser um troféu, né, que vai trazer a infelicidade do homem. O homem é a função maior. Então, assim, eu digo que não é o homem que está em função do desenvolvimento, mas é o desenvolvimento que deve trazer felicidade do homem, para o homem, né? Mas como é que eu posso medir essa felicidade bruta do homem? E se o homem vive hoje em uma casa enjaulada, cheia de grade, e se ele caminha na rua no seu próprio carro com o vidro fechado, com medo do seu semelhante, mas se ele olha e para as pessoas com medo e que essa pessoa o agrida, que tranca os seus filhos dentro de casa para que eles não mais brinquem na rua e na calçada, e que civilização é essa e que eu posso caminhar com toda a liberdade e dizer assim, eu estou no mundo e que eu não tenho medo do meu próprio semelhante? Realmente são questões assim, bastante interessantes, mas assim, não justifica ficarmos parados. Apesar de estarmos vivendo num mundo que nós não temos essa segurança, a paz, e vivemos no meio de uma violência, tudo bem, tá certo. Isso não justifica se ficar parado. Então, esse momento de crise, esse momento onde eu acho que o homem está preso na sua própria casa, não é isso? É um momento da gente repensar uma sociedade melhor. É um momento da gente começar a construir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. É um momento da virada. É um momento onde nós chegamos o máximo que podíamos chegar da nossa incompetência. O sistema que está aí é incompetente. E dentro disso, o que é que a gente pode fazer? E ao invés de ficar no muro das lamentações, quais são as ações que eu posso desenvolver hoje para plantar uma semente, para que as novas gerações vivam num mundo onde seja socialmente harmônico, onde seja economicamente viável, onde seja ambientalmente correta, e o homem possa, dentro disso tudo, ser realmente feliz. A senhora me desculpe eu estar sendo o Sócrates aqui dessa conversa, mas como é que eu vou fazer, por exemplo, que vivemos num mundo de comunicação generalizada e que de repente, não mais que de repente, um imbecil lá nos Estados Unidos resolve a fazer um filme ridículo e ridicularizar a figura de Maomé e colocar isso na internet e o mundo explodir em 24 horas, porque nós vivemos num mundo plano e interligado e pelas redes de comunicação do planeta. Como é que nós vamos fazer, para espalhar, em vez disso, a semente da felicidade interna bruta? Lógico, isso é bastante importante que você está falando, porque às vezes a gente se sente como se fosse vítima das circunstâncias. Mas como seres pensantes que somos, nós podemos também criar as circunstâncias. Então, no próprio instante que a gente faz uma pergunta, o que é que depende de mim que eu posso colocar uma semente de reflexão? Na hora que a gente pergunta, será que é isso mesmo? Será que a gente pode ser melhor do que a gente já é? Será que a gente pode fazer alguma coisa para a gente sair dessa dimensão melhor do que chegou? Então, quando você começa a questionar, quando você começa a refletir, você vai encontrando pontinhos de luz que vão trazer uma nova ação alinhada com as suas respostas. Agora, se ficarmos simplesmente como espectadores de uma televisão, assistindo todas essas brutalidades, essas violências, e simplesmente ficar lamentando o que está acontecendo, não há como encontrarmos uma forma de saída, a saída da caverna, né, de Platão, a luz que todos nós buscamos. Então, no mundo de algemados, no mundo de gritos, de choro,
existe sim uma esperança, eu acredito nela. É possível ser feliz a partir dos questionamentos internos. Então, eu acho que uma mente que reflete em cima das questões da sociedade em que ela vive, é uma mente que pode levar o corpo a fazer alguma coisa pela sociedade. Por mínimo que seja, todos nós temos algo importante para fazer. Todos nós, por menor que sejamos, somos um remédio para o mundo. Então é por isso que na Bienal, na 10ª Bienal Internacional do Livro, vai acontecer então um evento sobre a felicidade interna bruta. A senhora poderia falar sobre esse evento? Isso. Esse evento já é o quinta, né? É a 5ª Conferência Internacional da Felicidade Interna Bruta, onde nós estamos trazendo o ministro do Butão, estamos trazendo Susan Andrews, que é a embaixadora do FIB no Brasil, estamos trazendo John DeGraff, que é um inglês que também faz esse estudo sobre o consumo irresponsável, que é um consumo que está levando a terra a ficar exaurida nos seus recursos. E, a partir desses conceitos, repensarmos o lixo na nossa casa, o lixo na nossa cabeça. Existe um lixo psicológico também. E a ideia é montar, durante 3 dias, palestras, inclusive mostrando cases de sucesso. Nós vamos trazer um case de sucesso de Brasília, nós vamos trazer outro do interior do Rio Grande do Sul. A primeira-dama veio falar como tornar os índices do FIB em substituição ao PIB, como tornar esses índices, esse conceito de felicidade interna bruta, como uma política institucional. Né? Uma política institucional onde o povo tem confiança na sua governança, onde eles têm uma vitalidade comunitária, onde eles são tratados não como peça de uma máquina utilitarista, consumista, mecanicista, mas sim como seres humanos que têm uma relação bonita com a natureza. Então, existem cases de sucesso já aplicados no Brasil, para a gente não achar que isso é apenas uma utopia e que acontece na cabeça de algumas pessoas. Então, nós vamos trazer resultados mesmo, resultados que já foram aplicados, inclusive, em Vancouver, né, no Canadá, e já foram aplicados também em cidades aqui no Brasil. Então, esses palestrantes vão mostrar os seus cases e vão responder algumas perguntas. E no intervalo entre uma palestra e outra, nós estamos trazendo também shows artísticos para inspirar as pessoas que estão lá. E eu, assim, fico muito feliz que o secretário, né, o professor Francisco Pinheiro, tenha se sensibilizado com esse movimento no sentido de abrir mais a cabeça das pessoas para outros conceitos, em outras dimensões. Né? Eu assim, estou muito feliz por essa possibilidade de poder trazer coisas que realmente assim, tem mostrado efetivamente um benefício para o ser humano. Claro, mas como a senhora sabe, né, a FGF-TV e a Faculdade Integrada da Grande Fortaleza estão dando apoio nesse conceito, mas eu fico, a senhora cuida muito do humano, a senhora tem um agrado pelo humano, e eu, por outro lado, como eu sou o Sócrates da pergunta aqui, eu sou obrigado a perguntar da senhora o que é que eu faço com aquele humano, e que ele defeca e urina na própria água que ele vai beber. O que é que eu faço com o humano? Que ele desmata a floresta amazônica e, para criar uma floresta centenária, para criar em 1 hectare de terra 54,5 kg de carne por ano, certo? Enquanto, se ele pegasse essa mesma área de 1 hectare na água e criasse peixe, ele criaria 10 toneladas de peixe. Eu sou testemunho ocular lá no Acre, numa viagem que eu fiz, durante 300 quilômetros pela estrada, onde tinha uma placa que dizia assim: só é permitido a queimada, exceto no mês de novembro e dezembro. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. O que é que a senhora acha
que a natureza, segundo a hipótese de Gaia, ela é um ser vivo completo, né? Ele é um ser harmonioso, nós somos um laboratório de vida, uma coisa absolutamente maravilhosa que é esse planeta Terra, talvez nem sequer exista outro nem parecido com ele. Mas se o planeta Terra se sentir acuado e se ele necessitar sobreviver, ele vai matar o homem. Porque se ele matar o homem, todos os outros seres vivos do planeta e vão se popular, eles vão ficar numa harmonia danada. Então, o que é que eu faço com esses homens, professora? Uma questão assim, bem interessante, novamente, que você traz. A maioria das pessoas cometem atos inconsequentes, irresponsáveis, por uma ignorância, por não saber das consequências sérias que estão trazendo para si mesmo. Nós somos mais movidos pela nossa ignorância do que pela nossa sabedoria. Então, esse grande empresário não sabe que não pode queimar a floresta, que a árvore é aquela vida, ela tem todas as organelas citoplasmáticas, que tem uma célula humana e tem mais uma chamada cloroplasto, ele não sabe disso? Intelectualmente sim, mas isso não é o suficiente. Porque se eu tenho uma concepção científica e intelectual de determinado dano ou malefício, isso não é o suficiente para que meu coração saiba, a minha mente sabe, a mente do empresário sabe. Eu acho que as pessoas fazem os atos inconsequentes e imaturos porque elas não têm consciência dos danos e dos malefícios que podem causar. Eu acho que uma das grandes questões que fazem com que o homem possa trazer tudo que ele sabe para o seu coração e a partir daí ter uma ação diferente daquela de explorar, de matar, de destruir, é quando você gera um questionamento na cabeça de uma pessoa. Tipo assim, será que isso é preciso? Será que o que você está fazendo é o melhor que você pode fazer? Você gostaria de estar no lugar da nossa terceira ou quarta geração nesse planeta? O que você está fazendo é tudo que você pode fazer para melhorar a situação humana? Quando você coloca um questionamento na cabeça de uma pessoa, por mais insensata que ela seja, eu acredito que aquele questionamento ele vai ser uma semente que vai crescer, que vai frutificar, que vai gerar outras sementes, porque todos nós temos uma capacidade de reflexão. Quando nós estamos sozinhos, nós podemos tornar a nossa existência algo que leve os outros também a serem felizes. Será que você não pode fazer nada mais pelo outro? E eu acredito, eu não sei se por vício, ou por necessidade, ou por poesia, mas eu acredito no ser humano. Pronto, professora, então deixa eu fazer mais uma pergunta, assim, que me dói muito na minha própria consciência, né? Ainda bem que nós não estamos sós aqui, né? Tem centenas de telespectadores nos ouvindo. O que eu faço, de certo, com o homem, com o empresário, com o governante e com o país, que autoriza a fabricação de revólver? Eu vou lhe dizer por quê. Professor, porque revólver não mata passarinho, revólver mata somente o homem. Você só faz revólver para matar o ser humano. Metralhadora é para guerra, canhão é para guerra, são outro tipo de armas, né? E que você usa assim em um momento extremo, né? Mas o revólver que o bandido hoje mantém aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, só serve para matar o homem. O que é que eu faço? Como é que eu faço para mudar a cabeça dos governos que permitem a fabricação, do cara da mercearia que vende, e certo, do cara, todo mundo vende, todo mundo tem arma. Isso é uma mentira. O que é que eu faço? Como é que eu faço para mudar a cabeça desse homem? Porque revólver não mata passarinho. Assim, nós não temos o poder de mexer na cabeça de ninguém, né? Mas eu tenho uma concepção de que as pessoas que usam revólver ou fabricam revólver, elas não são felizes o suficiente.
porque apesar de nós termos pessoas que matam outras, mas existem também outras que beneficiam. Nessa minha busca, encontrei tantas pessoas de coração aberto, como o senhor que abriu um espaço aqui nesse canal de comunicação para a gente falar de um assunto tão importante quanto é a felicidade do ser humano, o bem-estar psicológico do ser humano, e outros também empresários que estão financiando esse projeto, que também se sentem tocados no seu coração. Então, o que se pode fazer? Trazer mais felicidade para o mundo, espalhar mais felicidade. Porque um homem feliz, ele não agride. Um homem feliz, ele não tem violência. E os que mais precisam do nosso amor são aqueles mais violentos, são os mais resistentes. São essas pessoas que a gente está precisando tocar. E como nós estamos quase no fim do nosso programa, eu queria que a senhora falasse um pouco da Universo. Eu queria saber o que é essa ONG e o que é que ela faz. A Universo nasceu no sentido de trazer uma sensação de reciclagem. Né? Reciclagem não é só do papel, a reciclagem não é só do PET, do lixo, é a reciclagem também das nossas ações, dos nossos comportamentos, né? Reciclagem do nosso ego, é a reciclagem dos nossos interesses pessoais. Então, como é que a gente pode hoje ter uma postura diante da sociedade onde nós estejamos mais perto dos necessitados, daquelas pessoas que realmente estão precisando de uma perspectiva de futuro? Às vezes não é nem de uma esmola, às vezes não é nem de comida, mas é de uma perspectiva de poder crescer junto com a sociedade, de poder fazer parte da sociedade, de se sentir incluído. Então, a Universos veio no sentido de reciclar o nosso próprio comportamento. Né? Como eu e as pessoas que trabalham, como o João Guilherme, como o Lima Neto, como o João Luiz, trabalham no sentido de mostrar que a gente pode fazer algo, por mínimo que seja, entendeu? Existem algumas pessoas que estão mudando as suas vidas porque existe alguém dando atenção para elas. Então, a escola de música, ela está diminuindo a questão da violência com as crianças, está fazendo que as crianças fiquem mais concentradas no estudo. Então, assim, trazer para o catador de lixo a concepção de dignidade humana, que ele não precisa trocar aquele lixo por um crack, e sim ele tem um banheiro para ele tomar banho, ele tem uma roupa para ele vestir, ele tem uma bota, ele recebe o seu dinheiro, ele tem um prato de alimento, e ele recebe noções de dignidade, dos direitos que ele tem. Então, como estar junto de uma sociedade para fazer algo, nem que seja muito pequeno, mas algo que a gente acredita que é importante. Ok, professor, muitíssimo obrigado aqui e pela sua presença no programa Destaque, e que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.